Ok? Então nós vamos ao vivo, em link, a Bauru, conversar com a advogada doutora Viviane Colassino, sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes Sociedade de Advogados. Ela que é especialista em direito do consumidor, hoje fala sobre garantia e troca. Quais são os direitos na compra de um produto? Boa tarde, doutora Viviane Colassino, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, tudo bom, Fábio? Tudo bem? Muito frio aí em Bauru? Ah, bastante. Arará, menina, como eu não suporto o frio. Eu, por mim, fazia o programa, sabe, com aquela mantinha gostosa que faz Ai, toda que a bom, hein? diferença. Não é? Doutora, hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com todos nós, né? Que é justamente a garantia e a troca de um produto, né? Quando a gente vai a uma loja, quando a gente compra até pela loja virtual, o produto ele tem uma garantia. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nós temos 3 tipos de garantia, não é isso? Queria que você falasse a respeito dessas garantias. Isso, a gente tem a garantia do produto em si, quando você vai comprar o produto, independente da loja te dar alguma garantia estendida ou contratual, você tem a garantia da fabricação. Aí depois você tem a garantia contratual, que você contrata com a loja, e a garantia estendida, que é aquela que se estende por um tempo a mais do que a contratual. Perfeito. Agora, quando a gente fala a respeito dessa garantia, eu vou ser muito honesto, doutora. Como sempre sou aqui no nosso programa e na minha vida. Às vezes eu sofro de sincerocídio. Aí o que que acontece? Quando a gente vai numa loja e aí o vendedor ele vem com aquele papo assim, olha, mas ó, esse celular aqui, ó, ele tem 1 ano de garantia, mas você pode comprar uma garantia estendida. Eu penso da seguinte maneira: se a garantia ela já é estendida, é sinal de que o produto não é tão bom assim. Porque se fosse tão bom, para que ele iria querer que eu ficasse mais 2 anos com essa garantia, 3 anos, né? Eu fico pensando sobre isso, sobre geladeira, sobre tanta coisa. E às vezes a pessoa fica pressionando, pressionando e fala assim, mas a parcelinha só vai subir mais R$ 20. R$ 20 hoje em dia faz toda a diferença, né? Pelo menos no meu Certo. orçamento. Sim, na verdade, essa garantia estendida, ela é uma venda casada, né? Os vendedores, eles têm cotas de venda, ele é, na verdade, um tipo de seguro, tá? E aí você compra além daquilo que já a lei garante, além do que a loja fornece, essa garantia estendida. Então, ele é um seguro. Então, seu celular quebrou, sua geladeira quebrou, você aciona esse seguro que é a garantia estendida. Mas não significa exatamente que o produto não é bom, tá? Ele é bom, ele tem a garantia legal dele, mas eles forçam, né, essa venda aí para eles poderem ganhar um pouquinho mais aí com o seguro. Doutora, antigamente as garantias dos produtos eram de 12 meses. Hoje eu tenho percebido que muitos estão diminuindo esse tempo de garantia. É impressão minha? Não, tem bastante empresa diminuindo mesmo os prazos. É que, por lei, o prazo aí seria, né, de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Tudo que passa além disso é uma liberalidade do fabricante e do lojista, né, do vendedor. Então, é por isso que algumas empresas têm diminuído isso, esse prazo. Fala um pouquinho a respeito então dessa diferença do bem durável e do não durável. O bem durável seriam, por exemplo, os eletrodomésticos, né, que a gente compra, liquidificador, geladeira. Então, quebrou, deu um defeito, veio com algum vício, a gente tem o prazo aí de 90 dias para pedir o reparo, a substituição, a troca, ou até mesmo a devolução do produto, caso não tenha conserto, você não aceite, né, uma substituição desse produto. Então, isso é o bem durável. O bem não durável seriam as coisas que não têm tanta durabilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem aí um mantimento ou alguma coisa que vem estragada, né? Aí você tem um prazo menor para poder fazer a troca. Doutora, quando a gente fala também a respeito dessa garantia, vale para os produtos comprados pela internet, pelas lojas virtuais? Então, vale a mesma coisa, mas além disso, no caso, os bens comprados pela internet, a gente tem o prazo de arrependimento, que são de 7 dias. Então, quando você compra um produto pela internet, você não sabe
como ele é exatamente, porque você vê uma foto, né? Você não está vendo presencialmente. Então, aí a lei garante esse prazo de 7 dias para você estar devolvendo o produto, dizendo que não é aquilo que foi vendido, que você esperava receber. Tô sem áudio. Não. Não estou te ouvindo. Ok. Ah, voltou. Voltou? Doutora, quando eu falo a respeito desse prazo de 7 dias de arrependimento, ele conta a partir da efetivação do pagamento, seja por boleto ou por cartão de crédito ou de débito ou por Pix, ou a partir do momento do recebimento? A partir do momento do recebimento do produto. Aí conta o prazo de 7 dias para arrependimento. E você pode devolver nesse prazo de 7 dias sem explicar o motivo. Quando a gente, hoje em dia, os sites, os grandes sites de venda, têm burlado a lei e têm vendido muito sem recolhimento de impostos e assim por diante. Então as pessoas têm comprado, não vou citar os nomes aqui, enfim, até por uma questão processual e assim por diante. Mas o que acontece? A gente tem vários sites vendendo produtos e são importados, né? Queria saber a respeito disso. Essa garantia também vale para um produto importado? Então, não, na verdade, a nossa legislação ela só é vigente no território nacional, tá? Então, quando vem de produtos comprados, por exemplo, em sites chineses, né, americanos, então o que você compra, você está assumindo o risco dessa compra, tá? Agora, se foi importado por uma empresa brasileira, o importador ele é responsável. Por exemplo, a gente tem essas caixas surpresas que as pessoas virou uma febre. Então a pessoa compra uma caixa surpresa no valor de R$ 150 em média, achando que vai receber o iPhone 20, entendeu? Recebe um tijolão ou recebe um telefone que não funciona, que a tela está com defeito. Porque são produtos que grandes lojas arrematam, né? Aí mistura tudo aquilo ali e aí a caixa termina sendo surpresa mesmo, uma surpresa em sua grande maioria desagradável para aquele que comprou iludido pela sua vontade de querer ter um bom produto, mas não tendo dinheiro para tê-lo e assim por diante. Queria saber a respeito, se aplica também a essas caixas surpresas que virou uma febre na internet? Sim, porque elas são uma venda pela internet, uma venda digital, então aí você tem o prazo de 7 dias. Recebeu, abriu a caixa, não gostou da surpresa, pode devolver. Mas e se o importador, aliás, quem está vendendo for de fora? Então, se for de fora, não, aí não vale, porque aí você assumiu o risco, porque a lei brasileira, ela só serve, se aplica no território nacional. Então, aí, no caso, se você comprou, você pessoa física comprou de um site japonês, então aí você assumiu a responsabilidade, porque a gente não tem como responsabilizar a empresa japonesa, porque na verdade vai seguir as leis do Japão. Perfeito. Doutor, outra coisa, quando a gente fala em eletrodomésticos, né? Hoje em dia, parece que tudo que a gente compra tem um prazo determinado, né? É a televisão, é o celular e assim por diante. Útil, né? É incrível. E quando a gente fala a respeito de uma batedeira, de um liquidificador e assim por diante, eles dão uma garantia mesmo. Mas quando a gente vai usufruir dessa assistência técnica, muitas vezes a assistência técnica não recebe aquele componente para o reparo daquele produto. E às vezes a pessoa acha que a culpa é da assistência técnica, né? E não é, ela é credenciada, os técnicos passam por um treinamento para trabalhar com aquela determinada marca ou com aquelas determinadas marcas, né? Eu queria que a doutora falasse também um pouquinho a respeito disso, porque a gente percebe que o volume de assistência técnica no Brasil tem diminuído, né? O serviço especializado também tem diminuído. A gente vai muito na sede ao pote para comprar uma televisão de 50 polegadas por, às vezes, R$ 2.400, a pagar a perder de vista. Só que quando chega na hora quando dá um defeito, a gente vai procurar essa assistência técnica, a gente fica penando. E às vezes a culpa não é da assistência, é da própria marca, do próprio fabricante, porque a sensação que eu tenho é que precisa ter uma fiscalização para que esses produtos também durem um pouco mais. Porque o brasileiro, quando termina de pagar a última prestação, entendeu? Aí já tem que comprar outra. É né? verdade. Eu queria que falasse um pouquinho a respeito. Eu, como consumidora, também tenho essa sensação, viu? Que hoje em dia os eletrodomésticos são todos descartáveis.
Não é? É, é um prazo de vida útil, né? Não, não tem jeito. Infelizmente, os fabricantes, eles às vezes deixam de fornecer as peças para assistência técnica, realmente. E a assistência técnica não tem como fazer o conserto no prazo de 30 dias, que é o previsto pela lei. E aí, se não consertar no prazo de 30 dias, você pode pedir ou abatimento do preço ou a restituição do valor pago. Perfeito. Doutora, tem perguntas dos nossos telespectadores, era operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, boa tarde. Comprei um smartphone de última geração e com ele um seguro contra furto e quedas acidentais. Acontece que meu celular caiu acidentalmente e agora o seguro alega que foi mau uso e não quer cobrir a troca da tela. O que devo fazer para valer meu direito? Quem pergunta é a Alessandra Campos, de Bragança Paulista, São Paulo. Alessandra, você mesma já perguntou e já respondeu, né? Porque você pergunta se o celular caiu acidentalmente e você tem contratado um seguro por a queda acidental, então o ideal seria que esse seguro cobrisse. Né? Precisaria dar uma analisada aí nesse contrato do seguro, se realmente você compreendeu o que está escrito lá, se realmente está garantindo contra quedas acidentais. Aí, se realmente estiver previsto isso no contrato de seguro, você tem que procurar um advogado para você entrar com um processo contra a seguradora para cobrir os danos do seu celular. Agora, se de repente você contratou uma coisa e entendeu outra, aí talvez fique mais difícil a discussão. Então, por isso precisaria analisar esse contrato. Olha, doutora, também está em alta, né, a compra de produtos de mostruário. Então, grandes lojas estão agora começando a comercializar. Então, por exemplo, eu compro uma geladeira da marca Y, porque ela tinha uma pequena avaria lateral na porta, ou algumas avarias, por um desconto, às vezes, de R$ 1.000. Isso se aplica também a essa garantia? Então, aplica-se também, mas quando você compra um produto avariado, a loja tem obrigação de mencionar essa avaria. De preferência, mencionar na nota fiscal, olha, é uma geladeira específica ao modelo com um risco na porta. Então, precisa estar especificado. Então, esse risco, ele não vai entrar na garantia, mas os outros produtos, os componentes da geladeira, se tiverem algum defeito, vai entrar nesse prazo de garantia normal. Ou seja, a parte estética não é o que está contando. O que está contando de fato é o motor, se ela É, está gelando, se a temperatura está exatamente isso. legal. Mas se, por exemplo, você comprar uma geladeira sabendo que ela está com defeito no motor, então o restante entra na garantia, mas o motor não, tá? É Perfeito. assim Por que isso que tem que funciona. ter essa especificação no ato Isso, da compra. exatamente. Para o lojista é uma garantia e para o consumidor também. Então, porque depois o consumidor não pode reclamar. Ele sabe que ele pagou mais barato porque realmente tinha uma avaria. Perfeito. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Comprei um kit com 3 calças online e experimentei uma que me serviu e guardei as outras. Depois de 15 dias, fui abrir as outras e uma estava com um rasgo na perna dos dois lados. Entrei em contato com a loja e me informaram que o prazo para troca e devolução era de 7 dias. Existe mesmo? Quem pergunta é a Aline Sampaio, de Bragança Paulista, São Paulo. Nas compras online, para você fazer essa devolução aí, seria o prazo de 7 dias. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Como agir no caso de você comprar um produto e a loja enviar outro totalmente diferente e dizer que o produto correto e não quer devolver o dinheiro e cancelar a compra? Quem pergunta é José da Silva, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, quando você compra um produto online, o ideal é você sempre estar printando a tela, printando o pedido, né? Sempre sai lá no finalzinho, lá, olha, você comprou um tênis roxo da marca X, Y.
Então, se de repente te entregaram um tênis amarelo, de marca diferente, então você tem como provar que realmente uma coisa é diferente da outra. Você não comprou o tênis amarelo, você comprou o tênis roxo, né? Então aí você não é obrigado a aceitar e a loja tem obrigação de restituir o valor. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, ganhei uma caixa de som de presente e após uns 30 dias de uso, ela começou a apresentar defeito. Procurei a empresa e ela alegou que após esse prazo tem que levar na autorizada, mas não tem nenhuma em Bragança. Após esse prazo, sou mesmo obrigado a levar na autorizada? Quem pergunta é Amanda Cardoso, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, Amanda, como nós estávamos falando, agora, essa problema das assistências técnicas, né? Infelizmente, os fabricantes reduziram muito as assistências técnicas e às vezes não tem em todas as cidades. Então, às vezes tem cidades da região, cidades próximas, às vezes na capital do estado. Então, precisaria entrar em contato com essa assistência. Às vezes você consegue mandar pelos correios, tá? E aí a assistência vai pagar os custos desse transporte aí do correio, do envio, mas se você decidir, não quero fazer na assistência técnica, porque fica difícil, é muito longe, então aí você pode consertar em outro lugar, só que você perde a garantia. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde. Importei um produto e ele chegou com defeito e ao entrar em contato com a importadora, ela me disse que trocaria, mas eu teria que mandar de volta o produto com defeito do meu bolso. Acontece que ficou muito caro para fazer o envio e a atendente disse que era processo da empresa. Gostaria de saber se esse procedimento é correto. Quem pergunta é Regina da Silva, de Atibaia, São Paulo. Essa despesa de reenvio, né, por devolução, porque está com defeito, com problema, normalmente fica a cargo de quem está fazendo a reclamação. A obrigação da empresa é efetivar a troca. Então, às vezes, como a gente compra longe, online, a gente acaba assumindo esse risco aí de ter que pagar as despesas de transporte da mercadoria. Infelizmente, né? Doutora, vamos a mais uma pergunta na tela. Doutora, comprei uma TV que era Smart e após um ano a função simplesmente parou de funcionar. Entrei em contato com a fabricante e ela simplesmente alegou que o recurso Smart para o meu modelo foi descontinuado e, portanto, deixou de funcionar e a TV voltou a ser convencional. Existe algo que possa fazer, já que a atendente diz que não há troca de modelo? Quem pergunta é Janaína Mendonça, de Atibaia, São Paulo. Então, essa questão aí do Smart, precisaria ver exatamente o porquê que ela deixou de ser Smart, né? Qual que é a questão, se é do aparelho, do componente, ou se é da localização, é o canal, o que está acontecendo? Talvez seja a atualização do software, A né? atualização do software, exatamente isso. Porque ela não deixa de assim, ser Smart, ela é uma Smart, porém o que talvez a não tem fabricante não isso. esteja fazendo é atualizando o software e aí parou ali. Exatamente isso. Parou ali, exatamente isso. Se realmente for isso, não houve atualização do fabricante, então aí você pode entrar com uma ação e estar discutindo isso na justiça para fazer essa troca. Pois é, 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Doutora, comprei um monitor que era a última da loja, um monitor que era o último da loja, e nesse caso estava de mostruário. Acontece que ele tinha um defeito e eu não fui avisada. Passados alguns dias, a tela ficou verde e ao tentar trocar, fui informada que era peça de mostruário e que não tinha troca. Sou mesmo obrigada a ficar com o produto, mesmo sem ter sido avisada e não constar na nota que era peça de mostruário? Quem pergunta é Alice, Correia, de São Paulo, capital.
Bom, Alice, eu fiquei um pouco na dúvida se você sabia mesmo que não era de mostruário, porque você mesma fala, né, que estava na loja como mostruário. Então, você viu, pelo que eu entendi, você viu que era mostruário. Mas a loja errou realmente de não mencionar isso na nota fiscal. Então, não tendo mencionado isso, então você realmente pode pleitear a troca do produto com defeito. Mas, doutora, eu vou ser muito sincero, eu não estou desfazendo da nossa telespectadora. Mas hoje em dia, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele procura ser muito eficaz na atuação, né? Quando Sim. a gente aciona ele. E quando a gente vai ao mercado, seja ele até um mercado não só de produtos duráveis, mas também ao supermercado, a gente vê, por exemplo, produtos que estão para vencer, faltando 2 dias, 3 dias, que está dizendo ali. Tá, tem geralmente um cartaz grande porque está aquele preço. Aí mesmo em Bauru, tem um mercado que eu vou bastante quando eu estou por aí na casa do Lau, da letra S, que vende queijo. Por exemplo, outro dia tinha uma promoção de um queijo delicioso, maravilhoso, que custa mais de 100 e poucos reais o quilo do queijo. E ele estava sendo vendido porque faltava 2 dias para vencer, né? Estava próximo do vencimento, a R$ 18 o quilo do queijo, Nossa. né? Aí é bem pertinho de você, viu? Aí o que acontece? É uma pena que é longe, não tem esse mercado aqui. Mas enfim. E eu falei assim, gente, que delícia. Porque isso acontece. Então tem sempre um cartaz grande, né? E Sim. quando o produto também é de mostruário, dificilmente a loja não informa para o consumidor que, né? Ela deixa bem Não claro é. que é um Eles produto colocam, de. às vezes, última peça. Eles Isso, escrevem eles última explicam ali. Eu acho peça. que É, isso é uma normalmente questão de. sim. Isso é uma questão que a gente tem que ficar muito atento, porque depois reclamar de algum. Porque todo mundo agora, qualquer coisa, quer chamar o Celso Russomano, né? Incrível. Acha que Celso Russomano é o salvador da pátria. Mas esquece de fazer a sua lição também de casa, né? Que é prestar atenção. Quando a gente vai a uma loja, a gente já conversou aqui no nosso programa. Quando você vai a uma loja, no shopping center, uma loja de rua, tem que ter ali na vitrine, ao lado da peça, o valor daquela peça. Né? Tem uma grande marca da letra M, conhecida no Brasil, que ela já foi várias vezes multada porque nos shopping centers não colocava, insistia em não colocar o precinho ali da peça. Isso pode ser uma loja de grife, pode ser qualquer loja. Esse é um direito que todo mundo tem de olhar ali e ver, quero entrar para ver essa peça, está dentro das minhas condições, posso pagar parcelado. Porque senão fica horrível, você tem que ficar toda hora lá perguntando, quanto que Perguntando, custa? né? Não é? É horrível. Eu já desisto da loja. Eu também, imagina, eu na hora, eu sou desse, eu já bato, bom, isso daqui dá para eu pagar umas 10 vezes, né? Por falar nisso, doutor, eu vou até dar um testemunhal aqui meu. Outro dia, na pressa de vir para o programa, eu fui imprimir o roteiro, e eu estava numa tomada de 220, que carrega o celular mais rápido, e o laptop também. E aí coloquei a minha impressora para ligar. Aí a impressora pegou fumaça, uma coisa. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Tem que imprimir os roteiros, o programa tem que correr para a TV, nem almocei. E aí eu peguei e fui fazer o orçamento. Isso daqui é para servir para o telespectador de testemunha. Né? Quando eu peguei e fui fazer o orçamento da impressora, na própria marca, que não tem aqui em Bragança Paulista, e aí tem aí em Campinas a assistência técnica, o rapaz fez o orçamento, quando chegou no final do programa, que chegou o e-mail para mim, aí eu olhei o e-mail e falei, meu Deus, eu não acredito, é quase o dobro da impressora, do valor que eu paguei da prestação da impressora, R$ 1.000 e poucos o conserto. Aí, ali do cheirinho bom, que vem aqui no nosso programa, né, daqui a pouquinho inclusive, pegou e falou assim, Fábio, vá ali, tem um rapaz aqui em Bragança Paulista que ele conserta. E aí eu descobri que a marca da impressora que eu tenho, ela foi vendida para uma outra. Então, as peças, tudo isso mudou. Sabe quantos que eu paguei, que era para pagar quase R$ 1.400 o conserto na autorizada? Eu paguei aqui em Bragança Paulista com garantia e tudo. Chuta, doutora. Nossa, metade do preço? R$ 150. Ah, você tá brincando. Ainda paguei em 2 vezes. Eu só não lembro o nome do rapaz, senão eu ia agradecer aqui no ar. Porque eu falei assim, meu Deus do céu. Para vocês verem como que é importante a gente ter sempre um parâmetro de alguma coisa e ir buscar. É quando, por exemplo, o médico te dá um diagnóstico de alguma doença.
Não é porque ele te deu aquele diagnóstico que você também vai ficar ali apavorado, apavorada. Vai em outro especialista, né? Quando você pega um orçamento, vai em 2, 3 e faz a comparação. Isso acontece para mim, por que você não vai fazer também? Acontece para todos nós. Né? Você comprou um piso ali, você achou que está caro, vai num outro, né? Comprou um sofá, faz a comparação, não custa. O dinheiro da gente está cada vez mais curto. Se a gente não pesquisar, a gente termina pagando gato por lebre. Eu tenho até hoje o e-mail do orçamento do rapaz, super simpático lá de Campinas, mas de verdade não tem como. Eu fiz questão de mandar para ele o valor do que eu paguei aqui do conserto da minha impressora, que nem queimou a impressora. Foi um fusível, uma placa e foi arrumada. Está com garantia ainda, graças a Deus. Olha que beleza. Normalmente as assistências técnicas, elas são um pouco mais caras mesmo do que quem não é, né? E a gente realmente tem que procurar e pôr na balança se realmente vale a pena fazer, esse transporte que você ia mandar para Campinas, então, ia ter que arrumar, ia gastar, então ia sair muito mais que R$1.000, dava para comprar outra impressora. Com certeza, ainda mais o Fábio Arcanjo, que é o Zé Pesquisa. Tem mais pergunta, diretor? Oi? Obrigado. Então, acabou as perguntas de hoje, doutora. Quero agradecer demais a sua presença no nosso programa aqui, né, nesta tarde de terça-feira, dia 17 de maio, e passar aí o contato da doutora Viviane Colassino, que é especialista em Direito do Consumidor, sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes Sociedade de Advogados, falando conosco direto de Bauru. Siga ela lá e fale com ela sobre assuntos de direito do consumidor. Viviane Colassino, advogada. Viviane Colassino, advogada. Obrigado, um beijo na alma e até terça. Obrigada, até mais. Tchau, aproveita a promoção lá daquele mercado que eu te falei. Eu vou procurar esse queijo. Vá lá, beijo. Obrigado. Olha a hora, meu senhor. Olha a hora, minha senhora.